Abra no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 11. Muito legal o que você vai aprender agora. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Está escrito o seguinte, preste atenção. Esdras, capítulo 7, versículo 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes, diga Artaxerxes, deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, bem alto, Artaxerxes, rei dos reis. Agora é o rei falando. Agora é a cópia da carta do rei Artaxerxes. Olha como ele abre a carta. Ele se identifica, ele diz, Artaxerxes, rei dos reis. Por que ele está usando esse título, rei dos reis? Porque ele era rei da Pérsia. A Pérsia hoje é o Irã, é o mesmo país, né? Mudou de nome. Até bem pouco tempo atrás chamava-se Pérsia. Quando o Shah Reza Pahlavi foi derrubado e o Ayatollah Khomeini assumiu, eles colocaram o nome de Irã. Mas o Irã é a Pérsia. Há 2.500 anos atrás, aproximadamente, esse rei Artaxerxes era o rei da Pérsia. Hoje seria o rei do Irã. Só para você entender. Só para você se situar. E ele, como rei da Pérsia, herdou um império que, a partir da Pérsia, governava o mundo inteiro. Por isso que ele diz, rei dos reis. Artaxerxes era o maior rei da terra. Todos os outros reis da terra se subordinavam a ele. Eram dominados por ele. Então vamos continuar o versículo 12. Vamos lá. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Ele faz a saudação. Paz perfeita. Versículo 13. O rei continua escrevendo, o rei dos reis. Por mim se decreta, vamos lá, repitam. Por mim se decreta que no meu reino, e olha só, no reino dele, no reino que governava a terra. Ou seja, ele está decretando para o mundo todo que no meu reino, vamos lá, todo aquele do povo de Deus e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Aí ele continua a carta dele, que eu não vou ler inteira porque é um tanto longa. Mas eu quero repetir aqui com você mais uma vez o versículo 14 e o 15. Vamos lá. Porquanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros
és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Amém? O rei Artaxerxes fez um decreto, uma carta, e ele deu para o sacerdote Esdras, autorizando ele a voltar para Israel, que ficava a 1.500 quilômetros da Babilônia, e quem quisesse ir com Esdras, que fosse, estava liberado. E ele, esse rei Artaxerxes, ele vai dar, juntamente com seus 7 príncipes, conselheiros, ministros, que com ele governavam o mundo na época, ele vai dar voluntariamente um grande tesouro para o Deus de Esdras, para que aquele grande tesouro fosse levado como oferta para Jerusalém. Ele continua aqui a carta, mas aqui no versículo 21, olha o que ele diz. Olha o que ele diz na carta. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. E ele manda todo mundo, por onde Esdras passar, se Esdras pedir ouro, prata, pedras preciosas, tesouros e ofertas, que todo mundo está obrigado por decreto a dar, olha só, porque ele deu, ele está falando eu dei, os meus 7 conselheiros também deram, e ele está explicando por que ele faz isso aqui no versículo 23. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Você vê? Olha o que esse rei Artaxerxes está pensando. Ele é o homem mais poderoso do mundo. O Esdras, sabe quem ele era? Um hábil escriba. O que era um escriba? A pessoa que naquela época copiava à mão a palavra de Deus e fazia cópias da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, porque não havia gráfica na época. Então, Artaxerxes reconhece que Esdras, ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Reconhece que Esdras é um homem de Deus e que por isso ele dá tudo, juntamente com os seus príncipes, e ele por decreto determina que por onde Esdras passar, que as pessoas entreguem coisas para ele. Eu quero já neste momento liberar esse segredo para você. Se você se tornar uma pessoa hábil na palavra de Deus, se você conhecer profundamente esta palavra, se ela estiver não apenas na memória, mas gravada nas tábuas do teu coração, então por onde você passar, todos entregarão tudo o que você pedir, tudo o que você mandar. Nada te será impossível. E o conhecimento da palavra de Deus te garante isso. Porque o homem mais poderoso da terra, na época, está se curvando para um hábil conhecedor da palavra de Deus, um exilado, podemos dizer, um escravo, porém, que antes de tudo é servo do Deus Altíssimo,
E por isso, o próprio rei Artaxerxes acaba considerando Esdras, maior do que ele. Ele reconhece isso. Vai valer a pena depois você ler melhor esta carta, este decreto do rei Artaxerxes. Porque o sacerdote Esdras fica maravilhado. Porque ele não tinha nada, agora ele tem tudo. E ainda Artaxerxes disse para o sacerdote Esdras: quando você chegar lá nos povos depois do rio, ele está se referindo ao rio Tigre, rio Eufrates da Babilônia, não é? Depois que você passar da Babilônia e chegar do outro lado do rio, todos os povos estarão sujeitos a ti. Você vai ter autoridade sobre todo mundo. É isso que o rei Artaxerxes está colocando no decreto. Esdras, do outro lado, teria poder para dominar e ter autoridade sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Vou liberar mais uma palavra poderosa e uma revelação secreta para você. A partir do momento que você se tornar um hábil conhecedor da palavra de Deus, você irá dominar a rua onde você mora, o bairro onde você mora, a cidade onde você vive. E eu não estou falando de dominar só com relação a outras pessoas. Você vai dominar até sobre o inferno. Os demônios irão cair diante de você. Você vai dominar as doenças, vai dominar o sofrimento, vai dominar os problemas. Poder e autoridade. Porque quem está te falando isso agora não é o rei Artaxerxes. Porque o rei Artaxerxes foi o rei dos reis naquela época, mas ele já morreu. Quem está falando isso para você é o rei dos reis, aquele que ressuscitou e vive para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que eu te dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada te fará dano algum. Está tomando posse? Está crendo nesta palavra? Assume porque é para você. Muito bem. Você crê que o homem mais poderoso da terra naquela época, o rei dos reis daquela época, se sujeitou desta maneira para um exilado, um escravo que ele estava dando liberdade, um servo? Você acredita que isso realmente aconteceu? Quem acredita, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Vamos aplaudir muito. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e dá glória a Deus. Aplaude e glorifica. Aplaude e diga glórias ao teu nome, Senhor. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui em Niterói, região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brasil, povos de língua portuguesa espalhados em toda a terra. Juntem-se a nós agora e glorifiquem o Deus dos céus. Oh glória! Continua. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu espírito, dá graça ao pregador. Coloca a tua palavra na boca do mensageiro e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Então preste atenção. Quero te falar, nem tanto de Esdras, porque o Esdras é um servo de Deus, é um profundo conhecedor da palavra. O projeto de vida que ele tinha, ele conseguiu contagiar todos os filhos de Deus que moravam na Babilônia, e 17.000 pessoas irão com ele numa jornada
muito difícil. E todos eles vão conseguir êxito em apenas 4 meses. Mas neste momento eu quero te falar mais do rei Artaxerxes. Esse rei, cujo nome em persa antigo, na língua antiga dos persas, significa Artaxerxes. Nele o reino é aperfeiçoado. Esse rei, quando nasceu e era apenas um bebê, ele já recebeu um nome profético. O pai dele colocou um nome que já colocava na vida dele um projeto. Um dia ele será rei. E nele o reino será aperfeiçoado. E ele cresce, se torna um homem, e um dia assume o poder como o homem mais poderoso da terra, o rei dos reis, conforme ele mesmo sabia que era, porque todos os reis da terra se submetiam a Artaxerxes. Os historiadores gregos dão muitas informações sobre Artaxerxes, porque os gregos também foram dominados por ele. Os judeus foram dominados por ele. Todos os povos da terra foram dominados por ele. Os babilônios, inclusive. Por isso que ele, sendo rei da Pérsia, ele está dando ordens para outro país, para moradores da Babilônia. E a Babilônia hoje, só para você saber, é o Iraque. São países vizinhos. Então, este rei Artaxerxes é descrito tanto por Esdras como por Neemias. Neemias também fala deste rei, porque Neemias era o copeiro deste rei. E ele era contemporâneo de Esdras. Neemias e Esdras estão debaixo da ordem do mesmo rei. Só que Esdras é um escriba hábil, conhecedor da palavra, que deixa o culto rei Artaxerxes impressionado, e Neemias é apenas um copeiro. Sabe o que é o copeiro do rei? O copeiro do rei é aquele que, antes do rei beber uma água, ou um suco, ou vinho, ele toma primeiro. E o rei fica olhando para o copeiro. Se o copeiro não cair envenenado, então ele toma aquela bebida. Neemias é copeiro do rei, quer dizer, é um simples serviçal que corre risco de vida todas as refeições, porque é ele que prova a bebida que o rei Artaxerxes tem de beber. Veja só, Artaxerxes nos dá assim uma ideia do seu caráter através de Esdras e através de Neemias na Bíblia. Mas na história universal antiga, os gregos, os historiadores gregos, especialmente Plutarco, fala como que este rei era, porque os gregos o conheciam muito bem. Então, Artaxerxes é descrito da seguinte maneira: como um homem de muita coragem, e ao mesmo tempo muito bonito. Ele é descrito como um homem bonito. E ele é descrito também pelos gregos como um homem magnânimo, que tem uma grandeza de alma e uma extrema generosidade. É um homem que se importa com todo mundo, grandes e pequenos, ricos e pobres, pessoas cultas e pessoas simples. Para você ter uma ideia, aqui na Bíblia, de como esse rei Artaxerxes realmente se importava com as pessoas, vá comigo aqui no livro de Neemias, que é o próximo livro depois de Esdras. Vá no livro de Neemias, capítulo 2.
Olha o que Neemias escreve. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Por que ele tomou o vinho e o deu ao rei? Porque se o vinho tivesse envenenado, o rei não bebia. O que Neemias é? Um copeiro. Neemias é um testador de bebidas. Se a bebida estiver envenenada porque inimigos do rei querem matá-lo, Neemias cairia morto primeiro. Por isso que ele diz aqui, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Neemias, ele fazia parte do povo de Deus, ele era um exilado, e o vinho está lá na mesa do rei, o rei mais poderoso da terra, um rei que todo mundo admira, mas que também tem inimigos. E Neemias vai servir o vinho, e ele prova primeiro, e o rei fica olhando para ele. Ele prova o vinho, e ele diz: rei, está tudo bem, pode beber, não tem problema nenhum. E veja o que Neemias continua dizendo no versículo 1. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Neemias está dizendo: vem cá. Qual é o rei que olha para um criado e diz: eu estou percebendo que você está triste. Estou vendo que isso é tristeza de coração, tristeza da alma. Eu nunca te vi triste assim, hein? Você está vendo que o Artaxerxes é uma pessoa que se importa com os pequeninos? Com as pessoas que não têm importância nenhuma? Tem gente que só gosta de atender os grandes, dar atenção para os grandes. Seja na parentela, seja no trabalho ou em qualquer lugar que vai, a pessoa só quer dar atenção para os importantes. Mas veja só, Artaxerxes era o rei mais importante da terra, e Neemias, eu posso dizer para você que é o menos importante daquele lugar. O menos importante. E, no entanto, o rei se preocupa com o seu sentimento, com a tristeza no seu coração. Aí Neemias tremeu, ele disse aqui, né? Versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Neemias está falando de Jerusalém, porque está na Babilônia. A terra onde os meus pais foram sepultados está assolada. Aí, versículo 4, o rei Artaxerxes diz: que me pedes agora? Que me pedes agora? Quer me pedir alguma coisa agora? Ele poderia dizer: ô Neemias, agora eu vou comer, dá licença. Agora eu vou tomar o meu vinho, dá licença. Depois a gente conversa. Outra hora eu bato um papo com você se eu tiver tempo. Sendo tão importante, ele não podia falar isso? Neemias é só um garçom, é só um criado. Mas ele interrompe o almoço. Quero que você entenda a grandeza desse rei. A grandeza da alma desse rei. Ele interrompe ali a sua refeição e ele diz: o que me pedes agora? Versículo 4, a parte final, Neemias diz: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Quer dizer, Neemias orou em espírito, né? Ele não orou de voz alta, de viva voz, nada. Ele só orou em pensamento. Ele deve ter orado: meu Deus, é agora. É a minha oportunidade.
O senhor tem que abençoar, eu vou pedir. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei Artaxerxes me disse, estando a rainha sentada junto a ele. A rainha devia até estar pensando: mas esse meu marido, né, fica dando trela para empregado. Ela não podia pensar assim se ela fosse aquela mulher snob. A rainha está na mesa. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ah, rei, eu gostaria de ir tal dia. E o rei autorizou. Disse mais o rei, estou lendo o versículo 7. Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Você está vendo que Neemias, ele é só um copeiro. Mas onde está a fonte do seu êxito? Na mão de Deus sobre a sua vida. A mesma mão que estava sobre Esdras. Esdras fala isso o tempo todo. Então eu concluo que Neemias devia ser um discípulo ensinado por Esdras, porque ele assumiu esse ensinamento. Eu vou conseguir as coisas na vida, e o que eu consigo na vida é porque a boa mão de Deus está sobre mim. Preste atenção. Eu não sei se você hoje é uma pessoa simples, humilde, que não tem nada, que ninguém olha para você, ninguém te nota, ninguém presta atenção no que você fala. Talvez você se sinta uma pessoa muito insignificante. Mas o Rei dos Reis, aquele que vive para sempre, Ele está olhando para o teu semblante e para o teu coração. E Ele está dizendo: o que é que você quer me pedir? Porque o que você me pedir eu tenho poder para te dar. Porque eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu sou o Alfa e o Ômega e o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e o que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Você pode se achar insignificante, mas não para Deus. As pessoas podem te achar insignificante, mas Deus não acha. O inferno pode te desprezar, mas Deus te exalta. E o segredo é a boa mão de Deus sobre a tua vida. Você percebeu então que Artaxerxes, esse rei poderosíssimo, é generoso realmente? Tem grandeza de alma? Você está percebendo como esse rei, como ele é bom mesmo, de verdade? E ele é bonito. Os historiadores gregos dizem, ele era bonito. Esse rei Artaxerxes, ele era tão admirado pelos persas, que depois que Artaxerxes morrer, dali a 40 anos, porque ele vai ter um reinado longo, e o império dele vai crescer em paz. Depois que ele morrer, virão outros reis da Pérsia, e esses outros reis da Pérsia, por admiração a Artaxerxes, vão adotar o nome dele e vão dizer assim: eu sou o Artaxerxes II. Aí depois que o Artaxerxes II morre, vem um outro rei. Aí esse outro rei diz: eu vou ser o Artaxerxes III. Porque só adota o nome de alguém
quando a pessoa é admirada. Você percebe, então, que Artaxerxes é um homem admirado. E a admiração que ele causa vai até extrapolar a sua morte. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Você está entendendo todas as comparações, não está? Você já está pegando a revelação da palavra. Agora, eu vou te dar outra informação de Artaxerxes que é curiosa e você deve anotar. Artaxerxes recebeu uma espécie de apelido. Os historiadores, para deixarem Artaxerxes no singular, ao invés de dizer Artaxerxes primeiro, eles vão dizer assim: Artaxerxes, o Longimanus. Escreve aí, Longimanus, anote. Sabe por quê? Porque Artaxerxes tinha uma característica especial. A mão direita dele era mais longa do que a esquerda. Daí o nome, o apelido Longimanus. A mão direita dele era maior do que a mão esquerda. Muito legal isso, não? E aí eu começo a perceber que este homem tinha essa característica da mão direita maior do que a outra, justamente pelo poder que estava na mão dele, na mão direita dele. Pela generosidade em dar para todo mundo. Tudo que o Esdras pediu, ele deu. Tudo que Neemias pediu, ele deu. Você vê? Porque ele era um homem que tinha a mão grande, uma mão generosa. A destra, eu escuto também, destra. A mão direita dele era grande. Como se estivesse traduzindo o seu poder de alcançar, de dominar e de dar. Então Artaxerxes, por tudo que ele vai fazer, pelo reinado de paz, pelos benefícios que ele vai trazer para a casa de Deus, para a obra de Deus, e pelo tempo que ele vai governar em paz, e pelo grande crescimento que ele vai gerar na terra, pela grande prosperidade, e pela sobrevivência do seu nome, não apenas naquela época, mas até hoje, porque nós estamos falando dele, e esse homem viveu há 2.500 anos atrás. É um nome que não vai se apagar. Então estou te contando tudo isso sobre este rei que já morreu e continua morto, mas que eu estou comparando ao verdadeiro rei. Aquele que, quando foi pendurado no madeiro, Pilatos mandou escrever o motivo da sua condenação numa placa que pregou sobre a sua cabeça, acima da cabeça, na madeira, acima da sua cabeça, e mandou escrever nas 3 línguas que toda a terra falava, as 3 línguas mais faladas do mundo. Mandou escrever em hebraico, mandou escrever em latim, que era a língua do Império Romano que tinha dominado o mundo, e mandou escrever em grego, que era a língua culta que o mundo inteiro falava, era o inglês da época. Mandou escrever: este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas rei dos judeus é pouco. Se ele era só rei dos judeus, bastava escrever apenas em hebraico. Mas escreveu também em latim, a língua do poder, e escreveu em grego, na língua do conhecimento, para dizer que ele é o rei de toda a terra,
o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele morreu, não é? Você sabe que ele morreu, mas ele deu a prova de que é o Rei eterno. Porque no terceiro dia, estando tudo quieto, morreu, acabou, até os discípulos pensavam, o sonho acabou. Você viu o que fizeram com Jesus? E engraçado que foram dizer isso justamente para ele que tinha ressuscitado e apareceu para os discípulos. O que fizeram com Jesus? Então você é peregrino aqui, não sabe? Jesus ainda devia estar com o rosto todo machucado, né? Inchado, né? Porque uma pessoa que apanha como ele apanhou, em 3 dias o rosto não fica bonitinho, não. Por isso que eles não reconheceram. Não reconheceram. E o só que fizeram com ele? Acabaram com ele, um homem santo, bom, justo, que fazia o bem, que curava os doentes, ressuscitava os mortos. Mataram ele. Aí, aquele estranho, que eles não reconheceram ser Jesus, disse, mas como vocês são lerdos de raciocínio. Como vocês são tolos, como vocês são nécios. Vocês não sabiam, ele não explicou para vocês que era necessário que tudo isso acontecesse, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar? E aí aquele estranho começou a revelar a Escritura, a mostrar a palavra, começou a citar o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, começou a colocar as referências que falavam do seu sofrimento, mencionou Isaías, mencionou o livro de Salmos, mencionou a lei de Moisés, mencionou os profetas e foi ensinando os discípulos que eles ficaram com o coração ardendo de ouvir a palavra de Deus. Aí escureceu e disseram para o estranho, já está tarde. Não quer pousar na nossa casa? Fica lá. Tá, eu aceito. Aí eles colocaram o pão sobre a mesa. E aquele estranho pegou o pão do jeito que só ele pegava. E ergueu ao céu do jeito que só ele fazia. E abençoou o pão do jeito que só ele abençoava. Aí os discípulos reconheceram que aquele era Jesus ressuscitado. E quando eles disseram, Senhor, ele desapareceu e ficou só o pão sobre a mesa. Sabe por quê? Porque na Santa Ceia você vai ter o Cristo na forma do pão. Na mesa do Senhor você vai ter comunhão com o corpo de Cristo. É isso que nós temos hoje. Mas a boa notícia é essa. Artaxerxes foi um excelente rei, magnânimo, maravilhoso, né? Generoso. Foi um homem muito bom, mas morreu. Por isso que eu não posso continuar admirando Artaxerxes, apenas como personagem histórico e por tudo que ele fez para o povo de Deus. Mas eu tenho que voltar o meu olhar para aquele que vive para todo sempre. Amém. Aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Aquele que a sepultura não pôde deter. Aquele que foi coroado de glória lá no céu. Aquele que tem todo o poder do universo. É este rei que eu estou trazendo para você. Um rei melhor do que aquele rei que Esdras teve o prazer de conhecer e ser ajudado por ele. Um rei melhor do que aquele que Neemias teve o prazer de conhecer e também foi ajudado por ele. Eu estou te trazendo o Rei dos Reis, o verdadeiro Rei dos Reis. Toda a igreja fique de pé agora. Quero que você preste atenção nisso. Quero que você consiga ver a oportunidade. Eu quero que as escamas caiam dos teus olhos.
Que você enxergue Jesus Cristo vivo aqui neste lugar. Porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Eu quero que você veja Jesus Cristo aqui, no meio desta multidão em Niterói. Porque Ele está presente aqui. Os discípulos estavam com Ele no caminho de Emaús, e os 2 discípulos não reconheceram Jesus, só na hora do partir do pão. Eu quero que você reconheça Jesus aqui, o Rei dos Reis. Quero que você saiba que Ele tem visto o teu sofrimento, que Ele olha para o teu semblante, mas enxerga o teu coração. Ele conhece a tua dor, a tua amargura, a tua tristeza. Ele sabe tudo que vai dentro de você, tudo que te causa infelicidade. E Ele se dói por você. Ele sente íntima compaixão por você, mais do que Artaxerxes sentiu por Neemias. Ele sente íntima compaixão por você. E Ele te diz, eu vou te ajudar. Eu sei o que você está precisando. E eu sei como fazer tudo isso na sua vida. E não apenas em teoria, porque eu tenho poder para realizar, diz o Senhor. Eu tenho poder para fazer. Tudo que você precisa agora, meu querido e minha querida, é entregar a vida para Jesus do jeito que ela está. Você pode ser uma pessoa sem importância, você pode ser um viciado, uma viciada, um pecador, uma pecadora, uma pessoa indigna, não importa o teu passado. Você pode ser alguém que se autodespreza, você pode ter muita vergonha de você mesmo, de você mesma, você pode sentir muito remorso, muita culpa, muita dor, muita mágoa, você pode sentir até desejo de morrer, mas hoje o Rei dos Reis olhou para o teu semblante e viu o teu coração. E Ele está estendendo para você esta oportunidade como se fosse um cetro real. Quando Artaxerxes olhou para Neemias, a rainha estava do lado. Sabe quem representa a rainha? A igreja. Não é Maria, não. É a igreja. A noiva de Cristo. E é na presença da noiva de Cristo que o Senhor, Rei dos Reis, está te fazendo esta oferta. Quer mudar de vida de verdade? Quer ser liberto, liberta de todos os vícios que te atrapalham? Quer ser liberto, liberta desses espíritos imundos que te atormentam? Quer ter paz no teu coração? Quer ter vida de verdade? Quer ficar livre desta vida miserável? Então coloca a tua vida na minha mão, diz o Senhor. Porque a minha mão é grande, a minha mão é poderosa, a minha mão vai alcançar todas as áreas da tua vida, e eu vou te livrar de todo o mal, e a minha boa mão será sobre ti. Olhem todos aqui para mim que eu vou perguntar. O Rei dos Reis está mandando perguntar. Quem aqui quer receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alta, a tua mão direita. Ergue a tua mão direita, a mão do poder. Oh glória! Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora, vem aqui diante do altar. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá, vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Olha quanta gente que está chegando, vem você também. Não deixe passar esta oportunidade, porque o Rei dos Reis está te chamando.
Oh glória, eu vou tirar você do exílio, eu vou tirar você do buraco, eu vou tirar você do sofrimento, eu vou tirar você da miséria, eu vou tirar você das mãos dos demônios, eu vou tirar você de todo o mal. Vem aqui para frente, aplaude mais, aplaude mais. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem, vem correndo, vem correndo. Eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos, todas as filhas pródigas, todos que estão sem igreja, vem aqui para frente, porque Jesus está voltando. Ele é aquele que disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Que há de vir. E essa hora está chegando. Essa hora está chegando. Filho pródigo, filha pródiga, vem aqui para frente. Você conhece a palavra e se desviou, se afastou. Vem aqui para frente, filho pródigo, porque Jesus está voltando. Venha do jeito que você está. E eu quero chamar aqui na frente todos os que estão se sentindo fracos na fé. Pastor Joíbe, eu estou que nem Neemias, o semblante triste, caído, mas eu ouvi tantas coisas boas hoje, e eu quero que a poderosa mão do Senhor Deus toque a minha vida. Então vem aqui para frente, porque Ele já falou com você, e agora Ele vai te tocar, e Ele vai dar tudo o que você está precisando, porque Ele diz: o que é que me pedes agora? Agora, vem aqui para frente. O que eu peço agora? Eu quero mais comunhão contigo, eu quero mais poder, eu quero sentir mais a tua presença, eu quero ficar mais firme na tua presença. Então vem aqui para frente. O que é que me pedes agora? Vem para cá. E eu quero falar nesse momento com todas as pessoas que estão me assistindo pela TV, ou que estão assistindo esta mensagem no YouTube, ou que entraram no aplicativo dos pregadores do telhado e baixaram esse DVD, ou que receberam esse DVD de algum pregador do telhado. Você está assistindo aí esta mensagem, e o Senhor, o Rei dos Reis, falou contigo. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe na presença de Deus do jeito que você está, porque hoje a poderosa mão de Deus te alcançou aonde você está. Por isso que a mão dele é grande, a mão direita dele é grande. É tão grande que ele consegue pegar todo o universo. E hoje ele te pegou. Quer entregar tua vida para Jesus? Ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pela rádio, no Brasil ou em Portugal. Você que está me ouvindo em Moçambique agora pela rádio, está me ouvindo em Angola, em Cabo Verde, está aí ao lado do rádio, quer entregar a vida para Jesus? Ajoelhe-se aí ao lado do teu rádio. Se você não pode se ajoelhar agora porque está em trânsito, está ouvindo esta mensagem no rádio do celular, está dentro do ônibus, do trem, da van, de um comboio, de uma lotação, você está me ouvindo enquanto dirige, eu sei que não dá para se ajoelhar agora, quer entregar a vida para Jesus? Faça um sinal para o céu, porque Deus vê todas as coisas. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo esta mensagem em trânsito e não pode ajoelhar, coloque a mão direita sobre o coração. Se você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, faça isso agora. Quero chamar você que está me ouvindo na cadeia, na penitenciária. Você que está aí no presídio feminino, me ouvindo com as outras presidiárias. Não se envergonhe de Cristo, não. Entrega a vida para Jesus, porque Ele falou com você. Ele vai te tirar desta vida miserável. Se ajoelhe onde você está. Quero falar com você que está aí ouvindo esta mensagem no quarto, pensando em se matar.
Eu quero que você saiba que a solução não é a morte, a solução é a vida, e Jesus é a vida. Ele está falando contigo agora, Ele vai te dar vida de verdade. Ajoelhe-se ao lado do teu rádio. Quero falar com cada pessoa que está me ouvindo à distância. Quero entregar a vida para Jesus. Faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou convidar cada pessoa que veio para frente, aqui na Paz e Vida, sede de Niterói, Rio de Janeiro. Quero que você se ajoelhe diante do altar. Se ajoelhe agora. A igreja continue de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Quem está à distância também, escute agora, porque nós vamos orar juntos. Você que está entregando a vida para Jesus, você que está voltando para Jesus, você que está querendo mais comunhão, mais intimidade com Ele. Cada pessoa aqui em Niterói e à distância também, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua santa palavra e eu tenho melhor opção que Neemias e que Esdras. Eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e um dia voltará para me buscar. Eu quero que o Senhor purifique a minha vida, a minha alma, o meu corpo, os meus olhos, a minha mente, o meu coração, as minhas mãos, os meus pés. Eu quero que o Senhor arranque de mim tudo que não presta, tudo que não te agrada, porque eu declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê agora, além do perdão, a alegria da minha salvação. Me dá, Senhor, do teu Espírito, me dá do teu poder, e esteja agora a tua boa mão sobre mim todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, o meu Salvador. Assim seja feito. Amém